aula de hoje, vamos falar sobre os movimentos emancipatórios no Brasil e o processo de independência. Em seguida, vamos fazer um resumo de tudo que falamos nessa primeira temporada. A crise do sistema colonial no Brasil começou quando o equilíbrio político europeu foi abalado, e o desenvolvimento das colônias começou a chocar-se com as restrições impostas pelo monopólio. O rompimento do equilíbrio europeu, causado pelas invasões napoleônicas, provocou a desintegração do sistema colonial. No Brasil, a consequência da expansão napoleônica foi a vinda da família real portuguesa, patrocinada pela Inglaterra. O interesse da Inglaterra em que a família real portuguesa viesse para o Brasil era evidente. Dessa maneira, o mercado brasileiro ficaria totalmente aberto aos comerciantes ingleses. E a economia inglesa precisava urgentemente de novos mercados, pois toda a Europa estava fechada ao seu comércio, devido ao bloqueio continental decretado por Napoleão. Para o Brasil, a vinda da família real também era vantajosa. Haveria uma suspensão de sua condição de colônia. Os portos necessariamente deveriam ser abertos aos ingleses, e o monopólio comercial teria fim. As medidas que Dom João VI tomou durante seu governo no Brasil significaram o fim do sistema colonial em nossa terra, pois nosso país foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal. Os portos foram abertos ao comércio, a indústria foi estimulada, a administração foi organizada. Pode-se dizer que o Brasil estava pacificamente encaminhado para se separar de Portugal, quando lá, uma revolução ameaçou derrubar a monarquia. Napoleão já tinha sido vencido, e Dom João viu-se obrigado a retornar a Portugal, deixando no Brasil seu filho, Dom Pedro. Dom Pedro ficou no Brasil contra a vontade do governo revolucionário de Portugal. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, pois isso favorecia seus interesses. Os brasileiros, defendendo os seus, opunham-se à volta à antiga condição de colônia. Queriam liberdade para comerciar e para governar. Quando viram que era impossível conciliar as vantagens que o Brasil já tinha com a fidelidade a Portugal, optaram pela separação. Dom Pedro ligou-se ao partido dos que queriam a separação, proclamou a independência e assumiu o poder como o primeiro rei do Brasil. Antes mesmo de Dom Pedro chegar ao Brasil, outros movimentos por independência já haviam ocorrido e fracassado. Vamos ver agora os principais deles. As revoltas emancipatórias foram movimentos sociais ocorridos no Brasil colônia, caracterizados pelo forte anseio de conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal. Esses movimentos possuíam certa organização política e militar, além de contar com um forte sentimento contrário à dominação colonial. As principais causas desses movimentos foram a cobrança elevada de impostos de Portugal sobre o Brasil e o Pacto Colonial, onde o Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal, além de ser impedido de desenvolver indústrias. Além das leis injustas criadas pela coroa portuguesa que tinham que ser seguidas pelos brasileiros. A falta de autonomia política e jurídica, pois todas as ordens e leis vinham de Portugal. Punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações da metrópole, e a influência das ideias iluministas e dos movimentos separatistas, ocorrida em outros países, entre eles a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Vamos começar pela Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, foi um movimento de caráter separatista, ocorrido em Minas Gerais, no ano de 1789.
mesmo ano da Revolução Francesa, cujo principal objetivo era libertar o Brasil do domínio português. O lema da Conjuração Mineira era Liberdade, ainda que tardia. Os principais integrantes da Inconfidência Mineira foram Tiradentes, cujo nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, minerador e tropeiro. Ficou conhecido como o maior líder e ganhou um feriado em sua homenagem, dia 21 de abril, dia de sua morte. Cláudio Manuel da Costa, um poeta, Inácio José de Alvarenga Peixoto, um advogado, Tomás Antônio Gonzaga, um poeta, Francisco de Paula Freire de Andrade, um coronel, Carlos Correia e Oliveira Rolim, ambos padres. Francisco Antônio de Oliveira Lopes, também um coronel. As principais causas foram a exploração política e econômica exercida por Portugal sobre sua principal colônia, o Brasil. A derrama, uma lei estabelecida por Portugal, onde, caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro para a metrópole, soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor devido. E a proibição da instalação de manufaturas no Brasil. Os principais objetivos eram obter a independência do Brasil em relação a Portugal, implantar uma república no Brasil, liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, e a criação de uma universidade pública na cidade de Vila Rica. Não havia consenso com relação à libertação dos escravos. Alguns inconfidentes, entre eles Tiradentes, eram favoráveis à abolição da escravidão, enquanto outros eram contrários e queriam a independência sem transformações sociais de grande impacto. O movimento foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador da província, em troca do perdão de suas dívidas com o governo. Os inconfidentes foram presos e condenados, enquanto Tiradentes foi enforcado e teve seu corpo esquartejado, os outros foram exilados na África. Dessa forma, o processo foi delatado antes mesmo de ocorrer. Já a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi uma revolta social de caráter popular, que ocorreu na Bahia em 1798. Recebeu uma importante influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa. Além de ser emancipacionista, defendeu importantes mudanças sociais e políticas na sociedade. As principais causas foram a insatisfação popular com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais, entre eles os alimentos. Além disso, muitas pessoas reclamavam da carência de alguns alimentos. Uma forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil. O ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Os principais objetivos eram a emancipação política do Brasil, o fim do pacto colonial com Portugal. Eles defendiam a implantação de uma república, queriam liberdade comercial no mercado interno e também no comércio externo. Desejavam liberdade e igualdade entre as pessoas. Portanto, eram amplamente favoráveis à abolição dos privilégios sociais e da escravidão. Reivindicavam também o aumento de salários para os soldados. Um dos principais líderes foi o médico, político e filósofo baiano, Cipriano Barata. Outra importante liderança que atuou muito na divulgação das ideias do movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Também tiveram grande participação no movimento os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. O movimento contou com a participação de pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, alguns soldados, escravos e ex-escravos. A revolta estava marcada, porém, um dos integrantes do movimento, o ferreiro José da Veiga, delatou o movimento para o governador, relatando o dia e a hora em que aconteceria. O governo baiano organizou as forças militares para acabar com o movimento, antes que a revolta ocorresse. Vários revoltosos foram presos, muitos foram expulsos do Brasil, porém 4 foram executados na Praça da Piedade, em Salvador. A Conjuração Baiana
É também chamada de Revolta dos Alfaiates, pois muitos desses profissionais participaram do movimento. A Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817, foi o último movimento separatista do período colonial. Está relacionada com a crise socioeconômica que o Nordeste atravessava há quase um século, em razão da desvalorização do comércio do açúcar e do algodão brasileiro. Além disso, a presença da família real portuguesa no Brasil aumentou o custo de vida em virtude da cobrança de impostos, o que causou revolta entre os pernambucanos. Os ideais republicanos também colaboraram para que a revolta acontecesse. O governo local foi tomado pelos revoltosos, mas as tropas fiéis ao governo central conseguiram derrotá-los. O Nordeste brasileiro, desde o século XVIII, com a expulsão dos holandeses, atravessou uma grave e longa crise econômica por causa da desvalorização do açúcar, produzido na região do mercado europeu. Os holandeses aprenderam, enquanto estiveram presentes no Brasil, acerca do plantio e da colheita da cana-de-açúcar, e levaram esse conhecimento para as Antilhas, tornando-se forte concorrente do nosso açúcar. Por causa disso, a produção açucareira do Nordeste entrou em crise. Isso desencadeou problemas econômicos e sociais por causa da pobreza e da miséria, que assolaram a região. A produção de algodão teve êxito na economia de Pernambuco, mas logo entrou em crise por causa da cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. As ideias republicanas alcançaram a região e as recentes nações, formadas na América, que deixaram de ser colônias e se tornaram repúblicas, serviram de exemplo para os pernambucanos. Caso fosse implantada a república, as províncias teriam mais autonomia e mais liberdade para se governar, não dependendo tanto do governo central. Os gastos com a sustentação de Dom João VI e toda a sua corte no Brasil demonstravam o peso econômico do governo central sobre as demais províncias. Para bancar os gastos da coroa portuguesa e seus luxos excessivos, cobravam-se impostos. Como Pernambuco já estava em crise socioeconômica, mais impostos significaram rebelião contra o governo. Se os aspectos econômicos e sociais em Pernambuco não iam bem, a política também não. Dom João VI reforçou a presença portuguesa nos postos de comando dos governos locais e das chefias das tropas militares. Isso desagradou a elite local, que se sentiu sem prestígio. Os principais líderes da Revolução Pernambucana foram Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá e o padre João Ribeiro. Logo após a derrota da Revolução, eles foram condenados e mortos de forma cruel, em praça pública. A Revolução Pernambucana começou em 6 de março de 1817, quando o militar português Manuel Joaquim Barbosa foi assassinado pelo capitão José de Barros Lima, que reagiu à prisão por um suposto envolvimento em conspiração contra o governo. Isso foi o estopim para a rebelião que rapidamente dominou o Recife. O governador da capitania, Caetano Pinto de Miranda, transferiu o governo para o Forte de Brum. Sem forças para reagir à revolta, ele fugiu em direção ao Rio de Janeiro. Os rebeldes assumiram o poder da capitania e instalaram um governo provisório, que tratou logo de adotar medidas que beneficiassem a elite local. O movimento contou com a participação de vários grupos sociais, como a elite local, militares, comerciantes e padres. Os revoltosos defendiam a proclamação da República, o fim dos impostos cobrados por Dom João VI, a liberdade de imprensa e de religião, o aumento do salário dos soldados, a instituição dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, bem como a manutenção do trabalho escravo. Esse último item das reivindicações dos participantes da Revolução Pernambucana mostra que a camada mais pobre não participou das suas atividades. Percebe-se a contradição entre o discurso e a prática. Ao mesmo tempo em que se pregava a instalação de um novo governo em Pernambuco que promovesse a igualdade e a liberdade, a escravidão seria mantida. Ou seja, os negros escravos não seriam iguais aos novos governantes e nem conquistariam a liberdade.
Em vários movimentos revolucionários de nossa história, isso ocorreu, como vimos também na Inconfidência Mineira. Os revoltosos tomaram poder em Pernambuco e formaram um governo provisório. O exemplo pernambucano conquistou o apoio de outras capitanias, como Rio Grande do Norte e Paraíba. No entanto, não demorou para que o novo governo perdesse força. Como os grupos que compuseram a revolução tinham interesses diferentes, a divisão entre eles aconteceu. Dom João VI enviou suas tropas para a região e entrou em confronto com o governo provisório. Em 20 de maio de 1817, os revoltosos se entregaram ao general Luiz do Rego Barreto. Por ordem do rei, eles tiveram penas exemplares, como enforcamento e fuzilamento em praça pública. Em Pernambuco, o dia 6 de março é feriado, porque se recorda o dia em 1817, começava a Revolução contra o domínio português e a instalação de um governo republicano na região. Esses foram os processos emancipatórios e de busca por independência no Brasil. Como estamos no último episódio, vamos agora fazer um resumo e uma retomada dos principais pontos tratados até aqui. Vimos então que a Idade Moderna se iniciou após a Idade Média. A Idade Média foi um período onde o poder era descentralizado e se encontrava na mão dos senhores feudais, que exerciam os poderes de justiça, poderes econômicos, entre outros. A população geral vivia no campo, trabalhando para os senhores feudais com plantações e pagamento de impostos. Durante a Baixa Idade Média, período onde as relações feudais começam a se enfraquecer, as pessoas começam a migrar para os burgos, pequenas cidades que vão crescendo cada vez mais. Os habitantes do burgo são chamados de burgueses, a classe social que mais vai crescer e se privilegiar ao longo da Idade Moderna. O início da Idade Moderna é marcado pelo renascimento comercial, cultural e artístico. O renascimento é um processo de redescoberta e de. Entre os principais nomes do Renascimento, podemos citar os pintores Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo da Vinci. O movimento do Renascimento inspirou as ciências, o que ajudou no desenvolvimento científico e humanístico em toda a Europa. Esse desenvolvimento contribuiu fortemente para a expansão marítima, que ocorreu entre os séculos XIV, XV e XVI. Essas expansões marítimas resultaram na descoberta de novas colônias. Essa expansão marítima resultou na descoberta de novos territórios, entre eles a América, que foram colonizados pelos países Espanha e Portugal. Inglaterra e outros países também desenvolveram colônias mais tardiamente. O processo de colonização envolveu, além da descoberta de novos povos, a descoberta de metais preciosos, o que contribuiu para o enriquecimento das metrópoles europeias. O acúmulo de metais preciosos, bem como o desenvolvimento da manufatura, resultaram na Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra. Vimos também sobre os processos de mudança religiosa que as reformas protestantes de Martinho Lutero causaram na população, assim como o mercantilismo, a política comercial implantada pela Europa e estabelecida nas colônias também. Assim como o sistema político vigente, o absolutismo, manifestado através do poder absoluto do rei, com destaque para a figura de Luís XIV na França, o chamado Rei Sol. Os processos de absolutismo e mudança de pensamentos provocados também pelo Renascimento culminaram no Iluminismo,
uma corrente filosófica e política que resultou em grandes mudanças na Europa. Entre elas, a Revolução Francesa, um dos principais marcos da Idade Moderna e da história francesa. Essa revolução influenciou toda a Europa e também as colônias americanas, que buscaram sua emancipação no século XIX. Obrigado por nos acompanhar durante toda essa temporada e até a próxima!